Existe um momento do dia em que tudo fica mais silencioso. As conversas acabam, o movimento diminui, as luzes se apagam aos poucos e finalmente chega a hora de deitar a cabeça no travesseiro. Mas para muitas pessoas, esse momento não traz descanso. A noite chega e junto com ela chegam também os pensamentos que durante o dia ficaram escondidos atrás das ocupações. Talvez seja exatamente assim que você se sente agora. O corpo está cansado, mas a mente continua acordada. Preocupações sobre o amanhã, decisões que precisam ser tomadas, problemas que parecem grandes demais para resolver sozinho. E quanto mais a casa fica em silêncio, mais alto parecem ficar os pensamentos dentro do coração. Muitas pessoas carregam esse peso em silêncio. Ninguém vê. Ninguém percebe. Durante o dia elas continuam fortes, continuam trabalhando, continuam cuidando da família, continuam tentando manter tudo em ordem, mas quando a noite chega, a verdade aparece. Existe um cansaço profundo dentro da alma. Talvez hoje tenha sido um dia difícil para você. Talvez algo tenha acontecido que deixou seu coração inquieto. Talvez exista uma preocupação que você não consegue tirar da mente. Algo que volta de novo e de novo, como se estivesse tentando roubar sua paz. Mas existe uma verdade que precisa ser lembrada neste momento. Deus conhece exatamente o que está acontecendo dentro do seu coração agora. Antes mesmo de você falar qualquer palavra, Ele já sabe o que está pesando na sua alma. E esta noite pode ser diferente. Em vez de tentar carregar tudo sozinho, você pode transformar este momento em um encontro com Deus. Um momento de entrega, de descanso, de paz verdadeira. Porque quando o coração encontra refúgio em Deus, aquilo que parecia pesado começa a perder força. Então, respire um pouco mais devagar agora. Permita que este momento seja um tempo de silêncio diante de Deus. Porque antes de você dormir hoje, algo importante precisa acontecer dentro do seu coração. O cansaço da alma que ninguém vê. Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo. As pessoas olham para você e pensam que está tudo bem. Você continua fazendo suas tarefas, continua sorrindo em alguns momentos, continua vivendo a rotina de sempre. Mas dentro do coração existe um peso que ninguém consegue enxergar. Esse é o cansaço da alma. Não é apenas falta de descanso físico. É o peso de preocupações acumuladas, decisões difíceis, responsabilidades que parecem grandes demais. É o esforço constante de tentar manter tudo sob controle, enquanto por dentro existe uma batalha silenciosa acontecendo. Muitas pessoas carregam esse tipo de peso todos os dias. Pensam no futuro da família, nas contas que precisam ser pagas, nos problemas que ainda não encontraram solução. E mesmo quando o dia termina, a mente continua trabalhando como se não conseguisse parar. Mas existe algo poderoso que muitas pessoas esquecem nos momentos de cansaço. Deus não observa sua luta de longe. Ele conhece cada preocupação que você guarda em silêncio. Ele vê aquilo que ninguém mais vê. Neste momento da noite, enquanto tudo parece quieto ao seu redor, Deus continua presente. Ele não ignora o peso que você está sentindo. Pelo contrário, Ele convida você a entregar esse peso agora. Porque quando a alma encontra descanso em Deus, algo começa a mudar por dentro. Talvez você já tenha tentado descansar antes, mas os pensamentos voltaram novamente. Talvez tenha tentado ignorar algumas preocupações, mas elas continuaram ali dentro do coração. A verdade é que o ser humano não foi criado para carregar tudo sozinho. Existe um limite para aquilo que a alma consegue suportar. Quando o coração fica cheio demais de preocupações, ele começa a perder a paz. A mente se torna inquieta, o sono fica leve, o descanso não acontece da forma que deveria. Aquilo que parecia pesado começa a ser aliviado. A mente começa a desacelerar. O coração começa a encontrar um lugar seguro.
Talvez seja exatamente isso que você precisa nesta noite. Não apenas dormir, mas permitir que sua alma encontre descanso verdadeiro na presença de Deus, quando a mente não consegue desligar. Agora que a noite chegou e o corpo tenta descansar, existe uma batalha que muitas vezes começa dentro da mente. Os olhos se fecham, mas os pensamentos continuam correndo. Ideias, lembranças, preocupações, perguntas sobre o amanhã. É como se a mente se recusasse a desligar. Talvez você já tenha vivido isso muitas vezes. Você deita para dormir e tenta encontrar silêncio dentro de si, mas quanto mais tenta parar de pensar, mais pensamentos aparecem. Situações do dia voltam à memória. Problemas que ainda não têm solução começam a ocupar espaço na mente. A preocupação com o futuro começa a falar mais alto. Essa é uma luta silenciosa que muitas pessoas enfrentam todas as noites. Durante o dia, a mente está ocupada com tarefas, compromissos e conversas. Mas quando tudo fica quieto, aquilo que estava escondido começa a surgir. É nesse momento que muitas pessoas percebem o quanto estão carregando dentro do coração. A mente humana foi criada para pensar, planejar, lembrar e refletir. Mas quando as preocupações tomam conta, esses pensamentos deixam de ser apenas reflexões e se transformam em peso. O coração começa a ficar inquieto e o descanso parece distante. Mas existe algo importante que precisa ser entendido neste momento. Nem todo pensamento que aparece na sua mente precisa permanecer ali. Muitas vezes, as preocupações crescem porque tentamos resolvê-las sozinhos, como se tudo dependesse apenas da nossa força. Deus nunca pediu que você carregasse o peso da vida sozinho. A Bíblia ensina que existe um lugar seguro onde podemos entregar nossas preocupações. Um lugar onde os pensamentos encontram descanso e a mente encontra paz. Neste momento da noite, quando sua mente talvez esteja cheia de pensamentos, Deus está convidando você a fazer algo diferente. Em vez de lutar contra cada pensamento, você pode começar a entregá-los a Ele. Porque quando o coração aprende a confiar em Deus, até mesmo a mente inquieta começa a encontrar descanso. E aquilo que parecia impossível de parar começa lentamente a perder força dentro de você. O convite de Deus para entregar o controle. Existe um momento na vida em que precisamos reconhecer algo difícil de aceitar. Nem tudo está sob o nosso controle. Por mais que tentemos prever o futuro, resolver cada problema ou encontrar respostas para todas as situações, sempre existirão coisas que estão além da nossa capacidade de controlar. E muitas das preocupações que ocupam sua mente nesta noite nascem exatamente desse lugar. O desejo de garantir que tudo vai dar certo. A necessidade de proteger quem você ama. A vontade de resolver problemas que parecem urgentes demais para esperar. Mas quanto mais tentamos controlar tudo, mais pesado o coração se torna. Porque o ser humano foi criado para viver com responsabilidade, mas não para carregar o peso de controlar toda a vida. É exatamente nesse ponto que Deus faz um convite silencioso. Não um convite de cobrança, mas um convite de descanso. Ele chama você para entregar aquilo que está tentando resolver sozinho. Talvez exista algo que está ocupando sua mente agora. Um problema que parece grande demais. Uma situação que ainda não tem resposta. Algo que você já pensou muitas vezes e ainda não encontrou solução. Deus conhece exatamente esse pensamento que está voltando à sua mente nesta noite. E Ele não espera que você tenha todas as respostas antes de descansar. O que Ele pede é algo muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais profundo. Confiança. Confiar que Ele continua no controle mesmo quando você não entende tudo. Confiar que existem caminhos sendo preparados mesmo quando você ainda não consegue enxergar. Confiar que a sua vida não está nas mãos do acaso.
Quando o coração começa a confiar em Deus, algo muda dentro da alma. A necessidade de controlar tudo começa a diminuir. O peso das preocupações começa a perder força. A mente começa a encontrar espaço para descansar. Talvez esta seja a decisão mais importante que você pode tomar nesta noite. Não continuar lutando sozinho contra aquilo que está fora do seu controle, mas entregar tudo nas mãos de Deus e permitir que Ele cuide daquilo que você não pode resolver agora. A paz que o mundo não consegue dar. Muitas pessoas passam a vida inteira procurando paz. Tentam encontrá-la em momentos de descanso, em conquistas, em estabilidade financeira, em segurança para o futuro. E por um instante parece que a tranquilidade chegou. Mas basta um problema aparecer, basta uma notícia inesperada, basta uma preocupação surgir para que aquela paz desapareça novamente. Isso acontece porque existe uma diferença profunda entre a paz que o mundo oferece e a paz que vem de Deus. A paz do mundo depende das circunstâncias estarem bem. Quando tudo está resolvido, o coração se sente tranquilo. Mas quando algo sai do controle, a inquietação volta imediatamente. A paz de Deus é diferente. Ela não nasce da ausência de problemas. Ela nasce da presença de Deus dentro do coração. É uma paz que permanece mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta. Uma paz que continua firme mesmo quando o futuro ainda não está totalmente claro. Talvez nesta noite, algumas coisas da sua vida ainda não estejam resolvidas. Talvez existam situações que você ainda não sabe como enfrentar amanhã. Mas a paz de Deus não espera que todos os problemas desapareçam para então chegar. Ela começa exatamente aqui, neste momento em que você decide confiar. Quando o coração entrega suas preocupações a Deus, algo começa a acontecer por dentro. A mente desacelera, a ansiedade começa a perder força. O coração começa a sentir uma segurança que não depende das circunstâncias externas. Essa é a paz que Jesus falou quando disse que daria uma paz diferente da que o mundo oferece. Uma paz que guarda o coração, uma paz que protege a mente, uma paz que permite que o ser humano descanse mesmo quando a vida ainda está em movimento. Talvez seja exatamente isso que você precisa nesta noite. Não a garantia de que todos os problemas desaparecerão imediatamente, mas a certeza de que Deus está cuidando daquilo que você ainda não consegue resolver. E quando essa verdade entra no coração, o descanso começa a aparecer de forma natural. Porque a alma finalmente encontra um lugar seguro onde pode descansar, transformando preocupação em oração. Existe um caminho que transforma completamente a forma como o coração lida com as preocupações. Muitas vezes, quando algo nos inquieta, a primeira reação é pensar repetidamente no problema. A mente começa a girar em torno da mesma situação, tentando encontrar respostas, tentando prever o que pode acontecer amanhã, tentando resolver tudo apenas com pensamentos. Mas quanto mais tempo a mente passa, girando em torno da preocupação, mais pesado o coração se torna. Os pensamentos começam a crescer, a ansiedade aumenta e o descanso parece cada vez mais distante. Deus nos ensinou um caminho diferente para lidar com aquilo que pesa na alma. Em vez de guardar tudo dentro da mente, Ele nos convida a transformar cada preocupação em oração. Isso significa trazer para Deus exatamente aquilo que está ocupando seus pensamentos neste momento. Não apenas palavras bonitas ou frases prontas, mas aquilo que realmente está dentro do seu coração. Aquela preocupação que você ainda não conseguiu resolver. Aquela situação que parece incerta. Aquela pergunta que você ainda não encontrou resposta. A oração é o lugar onde o coração deixa de lutar sozinho e começa a confiar. É o momento em que a mente para de carregar o peso das preocupações e coloca tudo nas mãos de Deus. Talvez você já tenha tentado resolver algumas coisas apenas pensando nelas muitas vezes.
Mas nesta noite, você pode fazer algo diferente. Em vez de alimentar a preocupação, você pode começar a entregá-la. Cada pensamento inquieto pode se transformar em uma conversa com Deus. Cada medo pode se tornar um pedido de ajuda. Cada dúvida pode se transformar em um ato de confiança. Quando a preocupação se transforma em oração, algo poderoso acontece dentro da alma. O coração começa a se sentir mais leve. A mente encontra espaço para descansar. A ansiedade perde força porque aquilo que antes estava sendo carregado sozinho, agora foi colocado nas mãos de Deus. É assim que o coração começa a encontrar paz verdadeira. Não porque todos os problemas desapareceram de repente, mas porque agora eles não estão mais sendo carregados sozinho. O Deus que visita o silêncio da noite. Existe algo especial no silêncio da noite. Durante o dia, tudo parece correr rápido demais. Conversas, tarefas, decisões, responsabilidades. A mente está sempre ocupada e muitas vezes o coração não encontra espaço para parar e respirar. Mas quando a noite chega, o ritmo muda. O barulho diminui, as atividades cessam e o silêncio começa a tomar conta do ambiente. E é exatamente nesse silêncio que muitas vezes Deus se aproxima de forma mais profunda. Muitas pessoas pensam que Deus está presente apenas nos momentos de grandes celebrações ou em lugares específicos. Mas a verdade é que Ele também visita os momentos mais simples e silenciosos da vida. Ele está presente quando ninguém mais está olhando. Ele está perto quando o coração começa a falar em silêncio. Talvez neste momento, o lugar onde você está seja apenas um quarto tranquilo, uma casa silenciosa, uma luz suave acesa enquanto o mundo desacelera ao seu redor. Mas mesmo nesse lugar simples, Deus pode se fazer presente. A Bíblia mostra muitas vezes que Deus fala nos momentos de quietude. Quando o coração desacelera, quando os pensamentos começam a diminuir, quando a alma se torna mais sensível à sua presença. Talvez durante o dia você tenha sentido que estava carregando tudo sozinho. Talvez tenha enfrentado situações que exigiram força, decisões e coragem. Mas agora, neste momento da noite, você não precisa continuar lutando da mesma forma. Deus continua trabalhando mesmo quando você está em silêncio. Ele continua cuidando daquilo que você ainda não conseguiu resolver. Ele continua guiando caminhos que você ainda não consegue enxergar. O silêncio da noite não é apenas ausência de barulho. Pode se tornar um espaço onde o coração encontra Deus de forma mais profunda. Um momento em que a alma percebe que não está sozinha. E enquanto tudo parece quieto ao seu redor, algo importante pode começar a acontecer dentro de você. O coração começa a sentir que existe uma presença maior, trazendo calma, trazendo segurança, trazendo descanso, abrindo o coração antes do descanso. Antes que o sono chegue de verdade, existe um momento precioso que muitas pessoas deixam passar sem perceber. É aquele instante em que o corpo começa a desacelerar, o ambiente está mais silencioso e o coração ainda está acordado o suficiente para refletir sobre o dia que passou. Esse momento pode se tornar algo muito mais profundo do que apenas o fim de um dia. Ele pode se transformar em um encontro verdadeiro com Deus. Talvez durante o dia você tenha guardado muitas coisas dentro de si. Pensamentos que não foram compartilhados, sentimentos que ficaram escondidos, preocupações que você tentou resolver sozinho. O coração humano tem essa tendência de acumular aquilo que não consegue expressar. Mas antes de descansar, existe um convite importante para a sua alma. Um convite para abrir o coração diante de Deus sem reservas, sem máscaras, sem tentar parecer mais forte do que realmente está se sentindo. Deus não espera palavras perfeitas. Ele não espera discursos preparados. Ele deseja apenas um coração sincero.
Um coração que decide parar por alguns instantes e reconhecer aquilo que realmente está sentindo. Talvez exista gratidão dentro de você por algo que aconteceu hoje. Talvez exista preocupação por algo que ainda não se resolveu. Talvez exista um peso que você não conseguiu tirar da mente o dia inteiro. Tudo isso pode ser colocado diante de Deus agora. Quando o coração se abre diante de Deus, algo começa a mudar por dentro. Aquilo que estava apertado começa a encontrar espaço. Aquilo que parecia confuso começa a se organizar. Aquilo que parecia pesado começa lentamente a perder força. Este momento antes do descanso pode se tornar um lugar de entrega, um lugar onde você não precisa carregar tudo sozinho. Um lugar onde a alma encontra liberdade para falar com Deus de forma verdadeira. E quando o coração se abre dessa forma, o descanso que vem depois não é apenas físico, é um descanso que começa dentro da alma. Oração para tirar o peso das preocupações. Agora é o momento de transformar tudo aquilo que está dentro do seu coração em uma oração sincera diante de Deus. Não como uma repetição de palavras, mas como uma entrega verdadeira daquilo que você tem carregado em silêncio. Pai, neste momento da noite, eu me aproximo de Ti com um coração que precisa de descanso. O Senhor conhece cada pensamento que passou pela minha mente hoje. O Senhor conhece cada preocupação que tentou roubar a minha paz. Existem situações que eu ainda não sei como resolver. Existem perguntas que ainda não têm resposta. Existem caminhos que ainda parecem incertos diante de mim. E muitas vezes eu tentei carregar tudo isso sozinho, como se dependesse apenas da minha força. Mas agora eu reconheço que preciso entregar tudo em Tuas mãos. Senhor, toma agora cada preocupação que está pesando no meu coração. Aquilo que tem ocupado meus pensamentos durante o dia e também durante a noite. Aquilo que me fez sentir ansiedade, medo ou insegurança. Eu coloco diante de Ti os problemas que ainda não têm solução. As decisões que ainda não sei como tomar. As situações que parecem maiores do que a minha capacidade de resolver. Pai, eu entrego tudo isso agora em Tuas mãos. Ensina o meu coração a confiar que o Senhor continua cuidando daquilo que eu não posso controlar. Ajuda a minha mente a descansar na certeza de que minha vida está segura em Ti. Neste momento, eu escolho não alimentar mais a preocupação. Eu escolho confiar. Eu escolho entregar cada pensamento inquieto ao Senhor. Que a Tua presença comece agora a trazer calma para o meu coração. Que a minha mente encontre descanso. Que a minha alma sinta o alívio de saber que não está mais carregando tudo sozinha. Pai, recebe agora tudo aquilo que eu entrego diante de Ti. Oração para acalmar a mente e os pensamentos. Pai, neste momento da noite, eu também coloco diante de Ti a minha mente. O Senhor conhece cada pensamento que passou pela minha cabeça hoje. Pensamentos que trouxeram preocupação, dúvidas que apareceram sem aviso, lembranças que voltaram e tentaram ocupar espaço dentro do meu coração. Às vezes a mente parece não querer descansar. Mesmo quando o corpo está cansado, os pensamentos continuam correndo como se estivessem tentando resolver tudo ao mesmo tempo. E quanto mais a mente tenta encontrar respostas, mais inquieta ela se torna. Mas neste momento, eu peço que a Tua presença alcance a minha mente agora. Senhor, acalma os pensamentos que estão acelerados. Silencia as vozes da preocupação que tentam roubar minha paz. Afasta aquilo que está trazendo inquietação para dentro do meu coração. Que a Tua paz comece a guardar a minha mente neste momento. Onde existe ansiedade, traz serenidade. Onde existe confusão, traz clareza. Onde existem pensamentos repetitivos que tentam dominar a noite, traz descanso. Pai, ajuda-me a lembrar que eu não preciso resolver tudo agora.
O dia terminou e este momento é um momento de descanso diante de ti. Aquilo que precisa ser resolvido amanhã será cuidado no tempo certo. Agora eu escolho confiar. Entrego cada pensamento que tentou me preocupar. Entrego cada medo que tentou ocupar minha mente. Entrego cada dúvida que ainda não tem resposta. Que a minha mente desacelere diante da tua presença. Que o silêncio desta noite seja preenchido pela tua paz. Que cada pensamento encontre descanso ao saber que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Pai, guarda a minha mente nesta noite. Protege meus pensamentos. Permite que eu encontre descanso verdadeiro enquanto confio em Ti. Oração para curar ansiedade e medos do amanhã. Pai, neste momento da noite, eu também coloco diante de Ti algo que muitas vezes tenta dominar o coração humano: o medo do amanhã, a incerteza sobre aquilo que ainda não aconteceu, as perguntas sobre o futuro que ainda não tem resposta. Muitas vezes, a ansiedade nasce exatamente desse lugar. A mente tenta imaginar cenários, tenta prever situações, tenta encontrar soluções antes mesmo que o problema exista. E enquanto isso acontece, o coração começa a perder a paz. Mas agora eu escolho trazer tudo isso diante de Ti. Senhor, o amanhã está nas Tuas mãos. Aquilo que eu ainda não consigo enxergar, o Senhor já conhece. Aquilo que ainda parece incerto para mim, o Senhor já viu antes mesmo que aconteça. Por isso eu te peço neste momento, cura qualquer ansiedade que esteja tentando ocupar meu coração. Liberta minha mente do medo do futuro. Afasta os pensamentos que tentam me convencer de que algo vai dar errado. Ensina-me a confiar que a minha vida não está sendo conduzida pelo acaso. Existe um Deus que cuida de cada detalhe do meu caminho. Existe uma mão poderosa guiando cada passo da minha história. Pai, ajuda-me a descansar na certeza de que o amanhã não precisa ser carregado hoje. O dia de amanhã será vivido no tempo certo. E quando ele chegar, o Senhor já estará presente nele também. Agora eu escolho entregar o futuro em tuas mãos. Eu entrego meus planos, minhas preocupações, minhas expectativas. Entrego também aquilo que ainda não sei como enfrentar. Que o meu coração encontre segurança em Ti. Que a ansiedade seja substituída por confiança. Que o medo do amanhã seja trocado pela certeza de que o Senhor continua cuidando de tudo. Pai, cura minha alma da ansiedade e ensina meu coração a descansar em Ti. Oração para encher o coração de paz. Pai, depois de entregar diante de Ti tudo aquilo que estava pesado dentro do meu coração, eu peço agora algo que somente o Senhor pode dar. Enche a minha alma com a Tua paz. Existe uma paz que o mundo tenta oferecer, mas ela nunca permanece por muito tempo. Basta uma dificuldade aparecer para que essa tranquilidade desapareça. Mas a paz que vem de Ti é diferente. Ela não depende das circunstâncias estarem perfeitas. Ela nasce da Tua presença dentro do coração. Por isso eu te peço agora, Senhor, deixa a Tua paz invadir cada espaço da minha alma. Que essa paz alcance meus pensamentos, trazendo calma para a minha mente. Que essa paz alcance meu coração, trazendo segurança onde antes existia preocupação. Que essa paz alcance meu espírito, lembrando-me de que eu não estou sozinho. Mesmo que existam coisas que ainda precisam ser resolvidas, permite que eu sinta descanso neste momento. Mesmo que existam perguntas que ainda não têm resposta, ajuda-me a confiar que o Senhor está cuidando de tudo. Pai, que a Tua paz seja mais forte do que qualquer medo. Que a Tua presença seja maior do que qualquer preocupação. Que o meu coração encontre em Ti um lugar seguro para descansar. Eu escolho receber essa paz agora. Que ela preencha o ambiente onde eu estou. Que ela alcance minha mente enquanto o sono se aproxima. Que ela permaneça guardando meu coração durante toda esta noite.
Porque quando a tua paz está presente, a alma encontra descanso verdadeiro, entregando a noite nas mãos de Deus. Pai, agora que a noite avança e o corpo começa a sentir o peso do cansaço, eu coloco diante de ti este momento de descanso. O Senhor conhece o dia que passou, cada situação que enfrentei, cada pensamento que ocupou minha mente, cada emoção que atravessou o meu coração. Nada do que aconteceu hoje esteve escondido dos teus olhos. Houve momentos de força, momentos de luta, momentos em que precisei continuar mesmo estando cansado. E agora, neste instante de silêncio, eu reconheço que chegou o tempo de descansar. Mas antes de fechar os olhos, eu entrego esta noite completamente em tuas mãos. Senhor, guarda este lugar onde eu estou agora, que a tua presença traga segurança para este ambiente, que a tua proteção esteja sobre esta casa, sobre minha vida e sobre aqueles que eu amo. Enquanto eu descanso, continua cuidando daquilo que eu não posso fazer durante o sono. Existem situações que ainda estão em movimento, decisões que ainda estão se formando, caminhos que ainda estão sendo preparados. Eu entrego tudo isso em tuas mãos. Ensina o meu coração a confiar que mesmo quando eu estou dormindo, o Senhor continua trabalhando. Que esta noite seja um tempo de renovação para a minha alma. Que o descanso alcance não apenas o meu corpo, mas também a minha mente e o meu espírito. Que cada preocupação que tente voltar seja lembrada de que já foi entregue diante de ti. Pai, eu descanso na certeza de que a minha vida está segura nas tuas mãos. E enquanto a noite segue seu caminho, eu confio que o Senhor continua cuidando de tudo. A presença de Deus no quarto onde você está. Neste momento da noite, talvez o lugar onde você está seja simples. Um quarto silencioso, uma luz fraca, o travesseiro esperando o descanso que o corpo precisa. Pode parecer apenas mais uma noite comum, mais um dia que chegou ao fim. Mas existe algo importante que muitas vezes passa despercebido. Deus também está presente aqui. Ele não está distante observando sua vida de longe. A presença de Deus não depende de um lugar específico, de um templo ou de uma grande reunião. Ele se aproxima exatamente onde você está agora, neste ambiente silencioso, neste momento em que o coração começa a desacelerar. Talvez durante o dia você tenha sentido que precisava ser forte o tempo todo, resolver problemas, tomar decisões, lidar com responsabilidades. Muitas vezes o mundo exige que continuemos caminhando, mesmo quando estamos cansados por dentro. Mas agora, neste instante, você não precisa continuar lutando da mesma forma. A presença de Deus transforma até mesmo um quarto simples em um lugar de descanso para a alma. Respire com calma por um momento e perceba isso. Deus conhece este lugar onde você está. Ele conhece o ambiente, conhece sua história, conhece o que você sentiu durante este dia. Nada está escondido diante dele. Enquanto o silêncio da noite envolve tudo ao seu redor, a presença de Deus pode envolver também o seu coração, não como algo distante, mas como uma realidade viva que traz calma para a mente e segurança para a alma. Você não está sozinho neste momento. Mesmo neste ambiente tranquilo, mesmo neste instante silencioso antes do sono, Deus continua perto. E quando o coração percebe essa presença, algo começa a mudar por dentro. A inquietação perde força, a mente desacelera. A alma começa a encontrar descanso verdadeiro, dormindo com o coração leve. Agora que este momento de oração trouxe silêncio para sua mente e descanso para sua alma, permita que seu coração solte aquilo que ainda tenta permanecer pesado. Muitas vezes carregamos preocupações até o último instante do dia, como se precisássemos continuar segurando cada problema, mesmo quando o corpo já pede descanso. Mas a verdade é que o coração não foi criado para viver carregado o tempo todo. Existe um momento em que precisamos simplesmente soltar aquilo que já foi entregue a Deus,
soltar aquilo que não pode ser resolvido agora, soltar aquilo que pertence ao amanhã. Talvez ainda exista um pensamento tentando voltar à sua mente neste instante, uma lembrança, uma preocupação ou uma situação que parece pedir atenção novamente. Quando isso acontecer, apenas lembre-se do que você acabou de fazer aqui. Você já entregou isso nas mãos de Deus. Não é mais algo que precisa ser carregado dentro da sua mente durante a noite. Agora é algo que está nas mãos daquele que continua cuidando de tudo, mesmo quando você está descansando. Permita que essa verdade traga leveza para o seu coração. Seu corpo precisa descansar. Sua mente precisa desacelerar. Sua alma precisa renovar suas forças para o novo dia que virá. E esse descanso se torna mais profundo quando o coração não está mais preso às preocupações. Deixe que o sono venha com tranquilidade. Deixe que a paz de Deus envolva sua mente enquanto seus olhos se fecham. Permita que cada parte do seu ser encontre descanso neste momento. Você não precisa continuar lutando agora. Este é o momento de descansar, com a confiança de que Deus continua trabalhando. Uma declaração profética de paz e milagre. Antes que o sono venha completamente, existe uma verdade que precisa ser declarada sobre esta noite. Deus continua agindo mesmo quando os olhos se fecham e o corpo descansa. Aquilo que você não consegue resolver durante o dia não está fora do alcance do poder de Deus. Enquanto você dorme, Deus continua trabalhando. Ele continua abrindo caminhos que você ainda não consegue enxergar. Continua tocando situações que pareciam impossíveis. Continua organizando detalhes que a mente humana jamais conseguiria controlar sozinha. Esta noite não é apenas o fim de um dia. Ela pode se tornar o começo de algo novo dentro da sua vida. Porque quando o coração decide confiar em Deus, mesmo antes de ver as respostas, algo poderoso começa a acontecer. A paz que entrou no seu coração neste momento não é apenas um sentimento passageiro. Ela é uma proteção espiritual que guarda sua mente enquanto você descansa. É uma segurança que lembra sua alma de que existe um Deus cuidando de cada detalhe da sua história. Aquilo que parecia pesado já foi colocado nas mãos certas. Aquilo que parecia incerto já está sendo conduzido por Deus. Aquilo que parecia impossível está diante de um Deus que faz o impossível acontecer. Que esta noite seja marcada por descanso profundo. Que sua mente permaneça tranquila. Que seu coração permaneça em paz. E que ao amanhecer você perceba que Deus continuou trabalhando enquanto você dormia. Descanse agora com essa certeza dentro da sua alma. Sua vida está nas mãos de Deus.